Fala, heróis e heroínas aqui do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Galera aí que também está acompanhando o podcast Everyday Hero, muito obrigado por toda a audiência, por vocês estarem acompanhando. Hoje, preste bastante atenção, nós vamos falar sobre um assunto que é de muita importância para você atingir melhores resultados e entender por que você faz o que você faz. É exatamente isso. Eu vou explicar a ciência da psicologia que explica por que você faz o que você faz. No vídeo de hoje, eu vou explicar por que as pessoas fazem o que elas fazem. Eu vou explicar por que as pessoas fumam, por que as pessoas ficam em relacionamentos infelizes, por que as pessoas não enriquecem, tá? Basicamente, eu sei que tudo que eu estou falando, que eu acabei de citar, são assuntos emocionais. Mas existe uma lógica por trás disso. Eu aprendi com o Tony Robbins as 6 necessidades básicas do ser humano e elas explicam exatamente tudo o que você faz. Seus comportamentos, dos seus hábitos, dos seus sucessos, dos seus fracassos, dos seus relacionamentos e as razões pelo qual você faz qualquer coisa na sua vida. Mas antes de a gente continuar, eu quero agradecer vocês por estarem aqui e pedir para vocês me seguirem no canal aqui do YouTube. Já passamos de mais de 400 inscritos e ativar a notificação, porque toda semana eu solto um vídeo novo aqui para vocês, para ajudar vocês a criarem uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora, para ter mais produtividade, para ser mais foda. Beleza? Então, vamos começar agora a falar sobre as necessidades básicas. Quais são elas? Quantas são? Eu já tinha falado, são 6. Quais são as necessidades primárias e quais são as nossas necessidades espirituais? Como que elas impactam a nossa vida? A importância de a gente entender elas. Por que quando a gente tem desequilíbrio emocional na nossa vida, é porque a gente não está atendendo essas 6 necessidades básicas. Eu vou explicar para vocês com bastante lógica por que você faz o que você faz, tá? Bem, para começar, quais são as 6 necessidades básicas do ser humano? Primeiro, certeza. Segundo, diversidade. Terceiro, significância. Quarto, conexão ou amor. Quinto, crescimento. E sexto, contribuição. Bem, que porra é essa, né? Que é isso de necessidade básica? O que você está querendo dizer pra gente? Bem, todos os seus atos e todos os seus comportamentos que você tem hoje, algumas dessas necessidades básicas estão sendo atendidas. É para isso que você tem esses hábitos, tá? Vamos começar pela certeza. Quando a gente vai falar sobre a certeza, né? Esse é sobrevivência, é como o ser humano sobreviveu hoje em dia. Ele sempre buscou pela certeza, ele buscou pelo conforto, ele busca ter a garantia. Por exemplo, eu estou fazendo essa gravação aqui, mas eu não estaria fazendo essa gravação se eu não tivesse certeza absoluta que o teto sobre a minha cabeça não ia cair. Porque eu ia estar angustiado, eu ia estar nervoso, eu ia estar sob estresse se eu tivesse incerteza sobre isso, se eu não tivesse essa certeza, tá bem? E claro, a gente, dessa forma, por eu acreditar muito que esse teto não vai cair na minha cabeça, eu tenho a certeza, eu estou alimentando a minha certeza que eu posso gravar esse vídeo aqui com vocês agora, tá bem? E aí eu gosto até de citar que não tem ninguém aqui na vida que não tenha passado por algum momento financeiro ou de relacionamento que deixou elas com incerteza, que a necessidade de certeza, a necessidade básica da certeza, ela não estava sendo atendida. Por exemplo, nesse momento a gente está passando por um caos mundial, onde existe um vírus que está impactando não só as vidas das pessoas, se elas vão ter saúde, se elas têm a garantia da saúde, têm a certeza que podem ter saúde, como também está impactando a questão financeira, econômica do mundo e das pessoas. O que acontece quando a nossa necessidade básica de certeza não está sendo atendida? A gente fica estressado, a gente fica com ansiedade. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. Elas ficam em casa. E eu vou usar bastante esses exemplos relacionados ao que está acontecendo atualmente para vocês verem como vocês estão reagindo, quais comportamentos que vocês estão tendo em casa. E é muito interessante esse assunto sobre como você atende às suas necessidades básicas, né? Quais comportamentos, quais hábitos, o que você está fazendo para atender elas. E a gente classifica de 3 formas. Você pode estar atendendo às suas necessidades básicas de forma neutra,
de forma positiva, no sentido de que ela pode estar te empoderando, fazendo você ir em direção do seu sucesso, de melhorias na sua vida, ou você pode estar usando ela de forma que ela está te prejudicando, está impedindo que você atinja uma mentalidade vencedora, uma mentalidade milionária, uma mentalidade abundante, entendeu? A gente tem que observar isso. E aí eu vou explicar algumas maneiras de você atender a necessidade básica da certeza, ou como algumas pessoas atendem a necessidade básica da certeza, para que elas possam viver com mais conforto e mais tranquilidade e outras coisas, tá? Então vamos lá. Religião. Religião é uma forma que você atende essa certeza. Vamos supor que você não tem controle sobre a sua vida, que você não tem muito propósito ou qualquer outra coisa, e aí você, quando dentro da religião, você deposita na mão de alguém, ou na mão de um Deus, né, a sua certeza, a certeza de que vale a pena viver, vale a pena fazer o que você faz. E é assim que a maioria das pessoas no mundo atendem essa necessidade da certeza. Outras pessoas atendem de forma mais comum, tipo criando rotinas. Quando você cria uma rotina, você sente a certeza de que a sua vida está no caminho certo, que você que você vai acordar dia após dia e fazer a mesma coisa, e isso te dá mais certeza que você é quem você é, tá? Outra coisa também, por exemplo, a certeza pode ser através de você se rodear de pessoas mais inteligentes, né? Você vai ter a certeza que você vai conseguir soluções porque você tem amigos que são inteligentes. Ou talvez a certeza que você busca por estar em cima de pessoas que não são tão inteligentes. Você está no domínio, você domina elas, então você tem a certeza que você sabe mais do que elas. Como que você está atendendo essa certeza? De vez em quando algumas formas são neutras, outras formas são negativas e outras formas são positivas, né? Te empoderam. De qualquer forma, a certeza é, na realidade, a busca das pessoas pelo conforto, né? E aí você vai buscar esse conforto, ou seja, você está evitando dores, né? Você quer o prazer. E essa busca pela certeza é a busca pelo prazer, de você ficar confortável. Mas o que acontece quando você realmente atinge esse prazer? Vamos falar, você está buscando alguma coisa incansavelmente, aí você consegue ter tudo aquilo que você buscou, né? Você tem muita certeza de que você atingiu o que você queria. Eu gosto de usar o exemplo das pessoas que fazem concurso público, tá? Pensa só, você se dedicou muito, você estudou muito, passou horas e horas acordado, passou meses e meses estudando para uma prova e você passou. Você chegou lá e conseguiu o seu emprego, conseguiu o seu cargo. Só que você chega lá, você tem certeza que você nunca mais vai perder esse emprego. E aí o que acontece na sua vida? Você fica insatisfeito. Você começa a ficar bored, é como se fala, é monótono, né? Você fica bored, você fica monótono. A sua vida não tem mais tesão. Você atingiu o que você queria. Só que você tem tanta certeza que você entrou na zona de conforto. E aí, onde a gente vai ter que introduzir a outra ponta a segunda necessidade básica do ser humano, que é paradoxa, que é o inverso da certeza. E elas andam lado a lado, que é a diversidade ou a incerteza, né? Nesse caso a gente pode chamar, eu gosto de chamar de diversidade, porque o ser humano tem a necessidade inversa, da mesma forma que a gente busca por certeza, a gente busca por diversidade. Tão quanto, tá? Então a gente busca, como que a gente busca isso? A gente busca através de surpresas, de aventuras, depende, pode ser drogas, comendo, se alimentando, né? Assim que se a gente não está atendendo a diversidade na nossa vida de outras formas, a gente acaba caindo para comida, a gente acaba caindo para drogas, para bebida, porque a bebida, o cigarro, a comida, ela muda o nosso estado mental. Ela muda a nossa forma o prazer que a gente sente, né? Até, olha só, olha como é engraçado. Até ir ao cinema faz você ter diversidade. Por quê? Porque você vai no cinema e você vê um herói, né, num filme de ação, vivendo todas aquelas aventuras e você se imagina vivendo aquelas aventuras por eles. A única certeza é que você não vai morrer no final. Né? Você vê ele pulando de paraquedas, ele dando tiro, ele se esquivando de várias coisas e você consegue vivenciar aquilo. Ali você está atendendo a sua necessidade de diversidade, sem correr o risco de morrer. Quando você atende 3 ou mais necessidades de forma muito alta, você cria um hábito, você cria um comportamento.
tá? E a gente vai observar isso, porque eu consigo explicar todos os comportamentos que você tem baseado nessa ciência de psicologia, tá? Dessas 6 necessidades básicas. Vamos lá. Você aqui que está assistindo o meu vídeo, você em algum momento assistiu um filme repetido? Por exemplo, você já assistiu um filme, chegou e foi lá e alugou ele mesmo novamente. Por que você fez isso? Você queria a certeza de ver um filme que você já gostou? Mas você queria a diversidade ou a surpresa de talvez lembrar de algo que você não lembra. Entendeu como você está atendendo 2 necessidades ao mesmo tempo? Então, isso é bem bacana e eu acredito que começar a entender por que você faz o que você faz e começar a encaixar dentro dessas necessidades básicas vai permitir que você construa hábitos e comportamentos que te empoderam, tá? Porque, como a gente já falou, as nossas necessidades elas podem ser atendidas de formas negativas também. E eu vou dar alguns exemplos na minha vida onde isso estava acontecendo. Terceira necessidade básica é a significância, tá? E o que é significância, galera? É o sentimento de você ser único, é a necessidade de sentirmos únicos. E como que a gente pode atender isso? De vez em quando a gente pode atender através de ter uma habilidade diferente de outras pessoas. Por exemplo, eu me sinto único através, por exemplo, um homem que faz tricô, ok? Esse homem que faz tricô, ele está atendendo a necessidade básica dele de ser significante simplesmente porque ele é um cara que tem uma habilidade única perante muitas pessoas, entendeu? Como é uma outra forma de atender essa necessidade da significância? Beleza, você já viu aquelas pessoas que andam com roupas bem únicas, totalmente diferente, assim, que pra gente a gente não acha que a gente tá combinando, mas pra ela tá combinando no estilo dela, da forma única de ser, de uma forma única de se vestir, e é dessa forma que ela atende, né, a sua necessidade básica de significância. É óbvio que tem outras formas de você atender isso, e a mais comum é a violência, tá? Por que a violência dura tanto tempo? A violência é uma forma negativa que atende todas as necessidades básicas, tá? Todas elas. Vocês podem depois fazer esse exercício e compartilhar comigo nos meus comentários. Assista o vídeo até o final e depois que você entender bastante sobre todas essas necessidades básicas, explica para mim como que a violência atende todas as necessidades básicas. Como que através da violência você consegue atender todas as necessidades básicas. Eu vou responder um por um, tá, galera? Então, faz esse exercício que eu mesmo depois vou falar se você acertou ou não. E se você errou, não tem problema. Eu vou te ajudar a entender, mas eu só vou fazer isso nos comentários, tá bem? Mas eu tô te dizendo, a violência é uma forma de você ser significante, se sentir significante. Por exemplo, algumas das vezes na vida, você vê pessoas em relacionamentos onde ela abusa de outra para ela se sentir importante para outra, tá? Talvez ela não se sinta tão importante ou ela não está atendendo a necessidade da significância na vida dela, ela está sendo humilhada fora de casa, ela chega em casa e bate na esposa, entendeu? Bate na mulher, bate nos filhos, porque lá fora ela não consegue se sentir importante. Entendeu? Então isso é uma forma negativa de atender a necessidade básica da significância, né? De vez em quando, quando a gente tem um propósito de viver, quando a gente descobre alguma coisa ou tem um significado para fazer alguma coisa, isso atende a nossa significância, atende a nossa necessidade básica da significância, né? Tem uma história muito legal para ilustrar essa questão de que existem sempre 2 lados para a moeda de atender uma necessidade básica, né? Como que você pode ter, essa pergunta que eu vou fazer, como que você pode ter o maior prédio da sua cidade? De 2 formas, ok? A primeira, que é a negativa, é você demolindo todos os outros prédios, né? Você tem o seu prédio, demole todos os outros prédios, o que acontece? Você tem o prédio mais alto da sua cidade. Ou, da forma positiva, né? Construindo o maior prédio, estudando, investindo e construindo o maior prédio da cidade, colocando ele mais alto ainda. Então, você vê que tem um ponto de vista positivo e tem uma forma negativa de você atender as necessidades. E eu vejo muito isso quando a gente começa a falar sobre chefes e líderes, né?
Os líderes, eles crescem junto com os seus colaboradores, enquanto que os chefes, né, eles tendem a usar muito do eu sou chefe, né, e brigar com as pessoas, serem arrogantes, pisar nas outras pessoas. Isso é outra coisa, tipo, as pessoas arrogantes, elas estão alimentando a necessidade básica dela de significância, porque elas estão pisando nas outras pessoas. Então é muito a gente conseguir identificar por que a gente faz o que a gente faz. E da mesma forma como a certeza tem o paradoxo ou o oposto, que é a diversidade, a significância, isso aí, Deus é muito bom, né? Deus é foda. Ele criou umas coisas incríveis, né? Por exemplo, a necessidade do ser humano, ele consegue explicar com paradoxo. Da mesma forma que a gente tem a necessidade de se sentir único, se sentir significante nas nossas vidas, ok? A gente também precisa de conexão, a gente precisa de amor. Ou seja, é paradoxo, né? Tipo, é uma coisa oposta da outra. Você tá lá lutando, né? Você vê muitas pessoas estão lá lutando para serem importantes, para se desenvolverem, crescerem, contribuírem para a sociedade. Por exemplo, tem um exemplo muito bom, Steve Jobs, né? É um dos caras que, porra, foi muito bem sucedido na sua vida profissional e se tornou um cara super... Ele dava valor à significância. Ele queria criar uma das maiores empresas e criou, entendeu? Mas os relacionamentos dele eram fracos, eram ruins. Ele não teve relacionamento muito bom com a ex-mulher, com a filha. Só no final, quando estava prestes a morrer, que ele começou a desenvolver isso, que ele deu importância para isso, que ele valorizou isso. E aí tem outros exemplos, como Elon Musk e outras pessoas que, tipo, são tão focados em seus trabalhos, eles valorizam tanto a necessidade básica de significância que isso impacta diretamente o outro lado da moeda, que é do relacionamento, da paixão. Ou seja, você consegue ver que existe um certo padrão onde as pessoas muito bem-sucedidas, nem sempre elas têm mais amor, né? Elas têm, mas não quer dizer que você não pode ter, mas é algo que, tipo, se você está fazendo muito, trabalhando muito, valorizando muito a necessidade básica de ser o único, você vai ficar no espectro contrário. Então é aí onde você tem que buscar essa harmonia. A quarta necessidade é a de conexão e amor. É onde você busca se conectar. É o oposto de ser significante. É onde você quer fazer parte, pertencer. É o contrário de você de ter a sua própria identidade. É quando você meio que perde um pouco da sua identidade, onde você mescla mais com as outras pessoas, né? E aí tem um exemplo muito clássico que eu gosto de usar, que é relacionado a um filho, por exemplo. Você tem um filho, ele está fazendo tudo o que você está pedindo, ele está fazendo tudo bom, ele está acertando, ele está tirando notas boas, etc. Mas ele não se sente parte da família, tá? Porque você não reconhece o que ele está fazendo. Imagina só, você não dá o reconhecimento necessário que ele merece de que ele está fazendo as coisas boas. Aí o que normalmente acontece? Ele começa a fazer merda, ele começa a fazer coisas erradas para continuar se sentindo conectado com vocês. Porque ao fazer algo errado, você vai dar atenção para ele, você vai valorizar ele, você vai tentar corrigir ele, você vai dar atenção para ele, tá? E aí, isso é uma maneira de explicar para vocês que, pô, as pessoas de vez em quando criam problemas, as pessoas de vez em quando inventam doenças na vida delas, tá? Elas falam que estão doentes, elas criam problemas para que elas possam se sentir conectadas, para que as pessoas possam cuidar delas, possam tentar ter mais proximidade, fazer e ajudar elas. Existem várias formas de você atender a sua conexão, o amor na sua vida. Você pode pegar um cachorro, você pode transar, você pode fazer amor, você pode, sei lá, até através de arte. Pensa só, quando as pessoas olham um quadro e gostam de um quadro e começam a se identificar, e elas fazem colecionamento de um quadro. Isso é uma maneira de você se sentir conectado. Coleção. O que eu falei? Colecionamento. Caralho. Então, por exemplo, pessoas que fazem yoga, tá? Ela está conectada com outro grupo. Pessoas que meditam. Quando você usa um aplicativo de meditação e você posta lá que você meditou com mais 5.327 pessoas, tá? Você está alimentando não só a sua necessidade básica, as outras necessidades, a certeza que você está no caminho certo, de que você tem um hábito, né? A diversidade, no caso de você estar controlando suas emoções e entrando num estado de calma, de presença e ao mesmo tempo você está pertencendo, porque você faz parte de um grupo de pessoas que todas elas fazem o mesmo hábito que você. A yoga, a meditação, seja lá o que for. Entendeu? Então, é assim que a gente atende a necessidade básica da conexão. Essas são as necessidades primárias.
Agora eu vou falar sobre as outras duas necessidades, que são as necessidades espirituais, tá? E uma das coisas que eu observei na minha vida, tá? E através dos ensinamentos que o Tony Robbins passou e das experiências que ele compartilha em todos os seus seminários, ele fala que, e eu consegui observar isso depois que eu fui no seminário em 2017 dele, eu aprendi essa explicação lógica de como o ser humano age, de por que a gente faz o que a gente faz, que pega o teu emocional e coloca tudo em forma prática, lógica, entendeu? Que você consegue entender. E basicamente, você observar como que você age na sua vida, né? Como que você se relaciona, tudo isso está relacionado com qual necessidade básica que você está priorizando, que você está dando mais importância na sua vida. Qual é a necessidade básica que é o motivador primário para todas as suas ações, para todos os seus comportamentos. Descobrir isso foi uma das maiores viradas de chaves que eu pude ter na minha vida, tá? Por que isso? Porque, como eu estava falando, somente as quatro necessidades básicas das pessoas não irão trazer felicidade, realização, tá? Existem duas outras que, no longo prazo, você precisa ter na sua vida e, de vez em quando, até priorizar elas para que você consiga se sentir realizado, que você consiga ter sucesso. Porque você vê lá, muitas pessoas têm dinheiro, né? Mas elas não têm felicidade. Mas isso é simplesmente porque elas não se sentem realizadas, porque elas não estão atendendo duas das necessidades espirituais, elas que determinam a qualidade da sua vida, o propósito da sua vida e muitas outras coisas, tá? Então, eu vou explicar as duas necessidades espirituais e, depois disso, eu vou explicar como gerenciar, por que você faz o que você faz, como você trocar algo negativo por algo positivo, algo que vai te empoderar. E explicar também por que todo desequilíbrio emocional ocorre pela incapacidade de a gente atender essas necessidades básicas. Então, a quinta necessidade básica, uma das espirituais, é crescimento. E eu sempre falo, e é uma frase que eu escutei do Tony Robbins, tudo que não está crescendo está morrendo. E isso acontece com muitas pessoas. Vocês podem estar ganhando muito dinheiro, mas se você estiver bored, se sua vida estiver estagnada, você estiver dentro da tua zona de conforto, você vai começar a se corroer, você vai começar a sentir que você precisa fazer algo diferente, você vai começar a ter vícios, porque você não está crescendo. Se você estivesse crescendo, você vai dar continuidade, você vai conseguir ter mais felicidade, se sentir mais realizado na sua vida. E aí, como que a gente atende a nossas necessidades de crescimento? Estando fora da zona de conforto, aprendendo novas habilidades, fazendo algo novo. Por isso que nas minhas mentorias, uma das ferramentas mais importantes que eu aplico nas pessoas ao acordar, se questione: o que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Como que eu posso ser 1% melhor todos os dias? Eu pergunto isso porque é uma forma de a gente estar sempre crescendo. Você não precisa ter um crescimento muito grande, fazer uma coisa astronômica todos os dias, mas você precisa estar sempre crescendo, se desafiando, superando o medo, fazendo algo novo pela primeira vez. Tá? Isso é muito. Eu gosto muito de citar isso porque desde que eu coloquei isso em prática na minha vida, a forma como eu estou vivendo a vida, eu me sinto muito mais realizado, eu consigo ter mais valor, eu consigo ajudar mais as pessoas. E é aí onde entra a sexta e última necessidade básica, é uma necessidade espiritual, que é da contribuição. Tá? Para você atender a necessidade de contribuição, você precisa fazer algo além de você, tá? De uma forma significante. Tem que ser ajudar o próximo de uma forma significante, tá? Sem ter um ganho próprio, ok? Quando você faz isso genuinamente, você está atendendo a sexta necessidade básica da contribuição. E isso te traz mais realização. E eu conheço inúmeras pessoas que entram em depressão, que ficam para baixo, que têm autoestima baixa, porque elas não acreditam que elas são capazes de ajudar outras pessoas, ok? Porque elas não estão atendendo a necessidade básica de contribuição. Ou porque elas não estão priorizando isso na vida delas. E elas não conseguem encontrar a felicidade. Elas não conseguem se sentir realizadas. Recapitulando, quais são as 6 necessidades básicas? Certeza, diversidade, significância, conexão, crescimento e contribuição.
Agora eu vou explicar para vocês qual foi a virada de chave que eu tive na minha vida em 2017, quando eu aprendi essa ferramenta. Antes disso, eu sempre vivia uma vida muito, querendo sempre ser muito importante, ou seja, a necessidade da significância, ela era primária na minha vida, ok? E eu não conseguia sentir felicidade porque sempre meu pai nunca me dava essa importância que eu buscava. É muito bizarro, né? Tipo, eu queria ser importante para o meu pai. Eu queria que ele me desse valor pelas coisas que eu fazia na vida. Eu precisava que ele reconhecesse esse valor. Então eu estava sempre fazendo tudo, pirando, saindo para a noitada, fazendo muitas coisas que me levaram, até em algum momento, a ficar muito triste, deprimido, né? E eu entendi que eu estava querendo atender, eu estava priorizando a necessidade básica da significância. Quando eu saí do seminário do Tony Robbins, eu observei que o que eu queria mais fazer, que o que eu deveria focar era em crescer e contribuir. Que dessa forma eu iria também atender a minha significância, eu também ia atender outras coisas, e aí o meu pai ia me reconhecer dessa forma, tá? Então, a partir do momento que você entende quais das 6 necessidades básicas, quais das 6 é a mais importante, é a motivadora primária de todas as suas ações na sua vida, quando você coloca ela e vê como ela está criando os seus hábitos, criando os seus comportamentos, e aí você observa os seus comportamentos e define, esses comportamentos que eu tenho, eles estão me empoderando, eles estão me levando para o caminho do sucesso, eles estão me levando para uma vida mais feliz e realizada, tá? Você tem que começar a se questionar isso. Por quê? Porque os resultados que você está colhendo agora, todos eles estão, de alguma forma, conectados às 6 necessidades básicas, que nada mais é do que a sua criança interior, né? Lembrando que nós não estudamos inteligência emocional na nossa escola. Então, todo mundo tem, sei lá, eu tenho 41 anos na minha carteira de identidade, mas a maioria das pessoas, e as pessoas podem ter o quê? Sei lá, 20, 27, 28, 30, 40, 60, não importa a idade da pessoa. A inteligência emocional de qualquer pessoa, independente da idade dela, normalmente é de uma criança de 5 anos de idade. Por isso que eu estou falando da criança interior. E agora, a partir de agora, através de todos os podcasts que você vem escutando, você vai estudando e você vai aplicando tudo que eu estou passando aqui, vai contribuir para você mudar essa idade sua, tá, da inteligência emocional. Você vai começar a estudar e aprender. Colocando o que eu estou falando agora em prática, você observando. Eu já falei, eu falo nas minhas aulas, eu passo no meu conteúdo dentro do Stories, que você tem o quê? Você tem os seus comportamentos. Faça uma lista dos seus comportamentos, faça uma lista dos seus hábitos diários, entendeu? E você vai entender por que você não está indo na direção da riqueza, por que você está com uma mentalidade de escassez, por que você está dentro de um relacionamento que não é saudável, que te dá infelicidade. Por que você está fazendo essas coisas? Por que você está vivendo dessa forma? Essa ferramenta te ajuda a gerenciar os gatilhos e a ter controle das suas emoções. Coloque ela em prática, tá? Me manda uma mensagem no meu Instagram para me dizer o progresso que você está fazendo. Não é da noite para o dia que você vai obter resultados, mas só o fato de você se conscientizar, né? Por que você fuma? Por que você está bebendo? Por que você sai muito? Por que você é 8 ou 80? Por que você faz o que você faz? Está conectado com essas necessidades básicas, tá? Observe, toda vez que você tem um desequilíbrio emocional, normalmente é porque você está com uma incapacidade de atender às 6 necessidades básicas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezinho aqui, ok? Ativa o sininho para receber notificação semanal dos novos vídeos e tamo junto, galera. Deixa comentário. Abraço!